Vamos lá. Essa aqui é para vocês, ó. O presidente eleito, o Luiz Inácio Lula da Silva, ele chegou ontem em Brasília, mais ou menos 8h30 da noite, com compromissos públicos lá na capital federal, e os compromissos já começam agora pela manhã. Ele tem um encontro com o Jake Sullivan, que é o conselheiro de segurança nacional lá dos Estados Unidos. Mas o compromisso mais importante em Brasília do presidente eleito é o seguinte: a montagem do seu novo governo e tratativas com os partidos interessados em apoiar a gestão e também apoiar a PEC da picanha. Vou chamar assim para ficar bem popularesca. Entre os caminhos de Lula está aí o apoio à reeleição do presidente da Câmara, Arthur Lira, declarado no fim de novembro pelo Partido dos Trabalhadores, que foi um gesto importante para assegurar o quê? Sustentação e governabilidade no terceiro mandato de Lula, né? E isso aí pode até não ser suficiente para conseguir sustentar o governo. Então, eles estão tentando lá uma série de negociações com o Congresso Nacional. Aí as sinalizações de apoio do PT à reeleição do presidente do Senado também tem um pouco de potencial para melhorar isso tudo. Na legislatura atual, aí esse protagonismo do PT pode aumentar ou não? Eu quero ouvir isso dos meus colegas aqui, por quê? Os deputados, muitos deles, eles acham o seguinte, que o jogo do PT para conseguir a tal governabilidade vai ser o mesmo de sempre. A cooptação de congressistas por instrumentos, por exemplo, como o orçamento secreto. E o Congresso, me parece que é um Congresso de alguma maneira fisiológico, sempre aceita esse tipo de jogo. Eu vou começar com o Kim Rafael. Kim, de volta a Brasília, Lula, série de conversas agora, conversas amplas, me parece que o jogo está colocado. Agora é hora do Congresso Nacional debater com o Lula todas as questões. Bolsonaro pediu aposentadoria, mostraram a imagem da ferida na perna, realmente uma ferida muito feia. No final de semana, o filho mostrou esse ferimento na perna do Bolsonaro numa postagem na internet. Então, todas essas coisas estão caminhando. Retrocederam lá naquele negócio dos generais. Então, a coisa caminhou de alguma maneira e me parece que vai ser agora por essa via aí de negociação do novo governo com o Congresso Nacional. Kim Rafael. Paulo, quando você colocou aí essa informação, me lembrou muito a fala do Geraldo Alckmin, que é vice-presidente, dia 9 de dezembro de 2017, que diz o seguinte: Lula quer voltar à cena do crime. E, de fato, hoje se concretiza. Voltou. O que nós vamos ver a partir de agora é um Congresso que sempre foi o Congresso fisiológico, o Centrão. Aquilo que era tão abominável, né, em não se negociar com o Centrão, hoje vai se tornar cada vez mais corriqueiro, de forma, inclusive, até de um discurso mais romantizado, né, dentro daquela pauta de governabilidade. Só vai realmente diferenciar o governo do outro a questão qual vai ser a troca da negociação. Qual é a moeda de troca? Qual será a moeda de troca? Então fica essa dúvida, esse questionamento com esse retorno, né, do ex-presidente Lula, sendo presidente eleito, voltando à cena do crime. Ô Rigon, são governos diferentes, absolutamente diferentes, né? O jeito de pensar de um é exatamente diferente do outro. No entanto, nós temos uma classe, eu vou chamar assim, de congressistas, vou colocar eles em outro estágio, outro patamar, outro tipo de pensamento, que é fisiológico. Eu me lembro, o que me fez lembrar General Augusto Heleno. Tinha uma postura com o Centrão antes, uma postura com o Centrão depois. O PT tem uma postura com o Centrão no governo Bolsonaro e agora já tem uma postura de aproximação com o Centrão. No final das contas, são os governos que estão errados ou são os nossos congressiss? Olha, pelo que eu me lembro, o PT sempre governou com o Centrão. Só não botou eles dentro do palácio igual o Bolsonaro. Mas criticou. Então deixa ele lá. Colocou no palácio, sim. Então espera. Vai descontar do meu minuto. Vai lá, vai, Rigon. Você falando na situação que o Brasil, à beira do caos, está sendo deixado, me lembrou, pinico esmaltado. Dentro é o que foi deixado, está sendo deixado para o próximo presidente. Além, é óbvio, de acabar com o imposto sobre jet skis, essas coisas de gamers, que é uma coisa de gamers, que é uma coisa, muito, como é que fala, importante para o Brasil. Mas ele está agindo
Basta ver o vídeo do mercadante que circulou no final de semana, de acordo com o que tem que agir. E se existir justiça no Brasil, pode preparar as cadeias para o ano que vem. Vai, Luiz Neto. Não, eu vejo que a parcialidade em relação a alguns temas ela é nítida, né? Quem apoia determinado lado necessariamente coloca o outro lado como terrível, tenebroso, e de qualquer forma não há possibilidade de nada daquele lado ter apresentado algo de bom. Então isso é preocupante, mas você sabe o que me preocupa mais? Não é não gostar do governo eleito, é o que o governo eleito quer fazer. É colocar como se a responsabilidade sobre a incompetência fiscal do próximo governo em organizar as contas, em assumir os compromissos de campanha feitos pelo candidato eleito, estivessem nas costas do governo que está saindo agora. Quem prometeu foi o presidente eleito, quem tem que cumprir é o presidente eleito. Gostando ou não do presidente eleito, quem tem que fiscalizar ele que ganhou a eleição somos nós. O Lula tem mais promessas a cumprir durante as semanas do seu mandato do que é possível, isso é um fato. Foram prometido inúmeras coisas na campanha que a gente sabe que não vai sair do papel. Uma equipe de transição com mais de 200 pessoas, entendeu? Isso é um absurdo. E a gente relativiza tudo isso por um ódio do outro lado, por não gostar do outro lado, normaliza a postura na qual o novo governo Lula está se portando por não gostar do Bolsonaro. Vamos colocar a mão na consciência, é o nosso dinheiro. Isso aí tem que ter responsabilidade. E quando não se tem responsabilidade, aumenta o imposto e quem paga é a ponta. Quem está na ponta somos nós da população. Para o político não vai faltar emenda, para o político não vai faltar verba de gabinete, para Brasília não falta dinheiro para o Brasil. Vamos lá. Por isso que eu defendo aquele movimento, menos Brasília, mais Brasil. Se fosse assim, as coisas estavam bem. 1 minuto para você. O fisiologismo é marca registrada da questão governamental no país? Não tem como ser diferente? 1 minuto. Fernando Tupan travou. Faz tempo. Vamos lá. Vamos lá. Já eu volto com o Fernando Tupan. Vai, Aguinaldo Vieira, então, vale para você a pergunta. Não, a minha questão é só que está demorando para ao mês de tomar posse, 15 dias da diplomação, menos, né, de 15 dias, os nomes dos ministros já deveriam estar circulando, talvez nem todos, mas pelo menos os mais importantes já deveria dar essa retidão. Isso me dá um certo receio, né? Por que não já divulgar? Porque geralmente você já tem ali o seu grupo para nomear. Então, mas nessa parte da falta dos nomes, ou pelo menos da publicidade dos nomes dos ministros que irão compor o governo Lula, a falta dessa publicidade. Ô Pamela, quem é que resolve o problema do fisiologismo no país? É a população com voto? O que a gente tem que fazer para isso acabar? Paulo, seria no voto, né? Mas infelizmente o sistema unido, né, tornou aí a se sobrepor à vontade popular. Sobre essa cooptação aí de apoio, a gente sabe qual é o modus operandi do PT, né? Realmente eles vão literalmente comprar apoio, já estão comprando, e prova disso é o que o Luiz Neto falou, que a própria equipe de transição, que já ultrapassa 300 pessoas, né? A última vez que eu olhei estava em 300 pessoas, né? Só para as pessoas terem uma noção, salvo engano, a equipe do Bolsonaro foi de 30 e poucas pessoas, eles já estão com 300. Então, essa é uma forma de trazer, de colocar cabide de emprego, né? Tudo que a gente fez nesses 4 anos, nos termos de enxugar gastos, né? Acabar aí com os cabides, vai por água abaixo. Por quê? Porque o PT vai continuar agindo como sempre agiu, literalmente comprando as pessoas. Não é à toa que tinha tanta gente torcendo para a volta do presidiário, né? E já está aí, muitos já estão na equipe de transição e muitos virão aí durante o governo. Eu quero ver como que vai fechar, então, esses 4 anos aí de Lula, quais serão os números, né? Geralmente são números astronômicos, sendo sempre ligados ao PT, né? E que eles fazem aí uma relativização, fazem as pessoas passar a achar normal, bilhões, trilhões, milhares, né, de cargo, dinheiro, enfim. Infelizmente vai ser aí uma sangria do dinheiro público e é difícil a população já assistindo isso acontecer agora não se assustar, não se revoltar e não se manifestar. Então é perfeitamente compreensível tudo que está acontecendo. Eu li hoje pela manhã, e eu sempre leio mais de uma fonte,
para chegar num veredito, o que eu imagino que deva ser feito por todos, é o que eu faço todos os dias. De que, por exemplo, o governo Bolsonaro vai tentar pegar carona nessa PEC do Lula para conseguir pagar, inclusive, a aposentadoria. Eu vou ler, eu vou me aprofundar no assunto, mas me parece que o céu não era tão de brigadeiro assim. Paulo, eu tô falando que eu li e eu vou me aprofundar no assunto. Não vou criticar, eu quero saber se é verdadeiro. Não vou criticar, se é verdadeiro. Vamos falar dos países que já estão doidos já para fazer um empréstimo, retomar empréstimo com o BNDES, por ia exemplo. lembrar, Honduras. O presidente de Honduras já deixa eu fazer uma colocação. Que é empréstimo BNDES. Deixa eu só trazer a discussão para Maringá. Fazer uma embaixada na Venezuela. O Maduro tá doidinho. O que eu tô colocando aqui é que é o seguinte, com relação ao que vem de política, tudo pra mim eu coloco num viés de desconfiança. Sempre. Não importa de quem seja. Político é político. E vocês todos aqui não são, nem ninguém de vocês aqui é infantil o suficiente pra acreditar 100% em político. Ou vocês são? Só disso que eu tô dizendo. Deixa eu colocar alguém, tá no Estadão conteúdo, vários jornais hoje. O líder do governo do presidente Bolsonaro, que por acaso é de Maringá, e é por isso que a gente tem que falar, porque ele é daqui, né? Ele manifestou-se contra a decisão do próprio Bolsonaro recentemente de acabar com o orçamento secreto, que ele foi chateado que perdeu a eleição, pegou e acabou. O Ricardo Barros, líder dele, está hoje nos jornais contrariando a decisão do presidente que ele representa na Câmara. Quem que tinha pedido? A Pamela? Alguém levantou o dedo? Então, justamente o que a gente comentou aqui, salvo engano, na sexta-feira, que seria interessante nós vermos quem tanto criticou o orçamento secreto, agora ficar chateado defender o orçamento secreto. Mas isso vai ser nos próximos 4 anos, daqui pra frente, nos próximos 4 anos. Mas não é de política que nós estamos falando aqui? Isso, vai mudar o nomezinho e vão todo mundo se abraçar disso. pelo Gente, orçamento. Ninguém gostava do Centrão. Quando tá no poder, todo mundo gosta do Centrão. Porque precisa dos votos para aprovar as coisas. Dá cargo, faz de tudo. O Lula também não gostava, agora já gosta. Não gostava do Arthur Lira, não gostava de ninguém, agora já gosta. Já vai apoiar, inclusive, para a reeleição deles lá para presidente da Câmara e para a presidência do Senado. Mas quem põe essas figuras de centrão é o próprio povo, que gosta de figuras que ficam em cima do muro. Exatamente. E os governos têm que conversar com essas pessoas. Agora, mesmo. o modus operandi dessa conversa é que a gente precisa prestar atenção. E a gente nunca vai conseguir saber, legalidade ou não. Porque é fechado dentro de um quarto de hotel, você nunca sabe. É fácil saber. É só ver a postura do seu político, do candidato em que você votou. É só você analisar. Agora, dizer que o PT não gosta do Centrão, quem foi o vice-líder do governo? Mas quem foi o chefe da Casa Civil do Bolsonaro? Quem foi o presidente do Centrão? Então, assim, mas é o que eu tô querendo dizer. Passa a régua pra todo mundo. Não passa só pra um lado. Passa a régua pra todo mundo. Não pro lado só. Todo mundo igual. Vamos lá.